Fala aí, galera, beleza? Galera, logo aqui no início eu vou avisar que provavelmente vocês vão ver esse relato em outros canais aqui da comunidade, beleza? Porque eu enviei para eles, porque gosto de ter o ponto de vista de outros produtores também. Além disso, são canais que eu gosto muito e quis compartilhar lá também. Último aviso aqui, esse relato, galera, aconteceu comigo. Ele é real, tá? Então, não é que ninguém que mandou e tal. É uma parada que aconteceu comigo e eu escrevi aqui e vou gravar esse vídeo aqui para vocês. Então, vamos lá, galera. Hoje eu não sou mais um CLT, mas houve um tempo que eu trabalhei em uma concessionária de carros importados aqui no Rio de Janeiro. Era uma marca alemã muito conhecida aqui no Brasil pela a qualidade que eles têm, né? Vocês já devem imaginar qual é essa marca. É uma marca de alto luxo e tal. Eu não vou falar, mas já trabalhei durante alguns anos nessa concessionária. E ela existe até hoje aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu já trabalho prestando serviços e não tem mais nada a ver com aquela empresa. Mas como eu trabalhei lá durante alguns anos, acabei fazendo amizades e até hoje, obviamente, eu tenho contato com os colegas daquela época, as amizades daquela época, né? Um belo dia, um deles me chamou para uma resenha que eles estavam organizando entre os funcionários. Acabaram lembrando de mim, né, devido à amizade que eu tenho, e me chamaram. Eu, particularmente, galera, não queria ir, porque não gosto desse tipo de lugar. Muita gente, bebida, barulho. Eu sou o cara que gosta mais de ficar em casa, no meu canto, quieto. Prefiro lugares mais silenciosos, ou então a música mais ambiente. Se possível, eu nem gosto de ir. Eu sou um cara bem reservado, bem na minha mesmo. Eu não gosto de trocar minha casa por nada. Eu gosto de ficar no meu canto, na minha casa, fazendo minhas coisas. Se puder, eu não gosto nem de falar com ninguém, né? No meu trabalho até acabo que falo com bastante gente, mas aí já é trabalho, já é outra coisa. Eles acabaram criando um grupo para alinhar os detalhes, né? Afinal, nós éramos mais de 10 pessoas. Devia estar naquele dia umas 12 pessoas. E aqui vem uma coisa interessante, galera, que me fez ficar interessado em ir nesse rolê. Simplesmente não tinha mulher no rolê. O tempo todo, os colegas lá se organizaram em relação à carona de ida e volta, quem ia ficar responsável por não beber e assim trazer o carro, dar carona para, enfim, aquela coisa toda, né? Tinham 3 colegas lá que foram de carro, então a gente se organizou para aqueles que não iriam beber levar os colegas, né? Deixar pelo menos próximo, até em casa, enfim. Então esses que iriam dirigir não poderiam beber, obviamente. Em momento algum, galera, foi mencionado o nome de uma digníssima, né? Eu fiquei curioso com aquilo, galera, vou te confessar. Fiquei bastante curioso, fiquei bastante intrigado, né? Não é uma coisa normal que acontece. Geralmente os caras são bem babão, bem carentes e tal. Aí não podem ver uma situação dessa, vamos botar mulher. E como eu disse, fiquei curioso, achei interessante. E logo eu simulei um comportamento de gado babão, soltando a braba. Só tem peludo aqui? Cadê as mulheres? Aí, isso no grupo ainda, tá? Eles logo me responderam que não queriam mulheres na parada, no rolê e tal, porque elas estão com síndrome de princesa. Não iriam querer pagar por nada e ninguém queria ficar babando o ovo delas a troco de nada, né?
E a ideia do rolê era só sair para se divertir numa sexta-feira à noite. Porque elas, nessa concessionária, galera, eu trabalhei lá, e é realmente isso, tá? Você chega na concessionária, são as mulheres, recepcionista, cara. Recepcionista, você chega na concessionária, a primeira recepção que você tem é a menina que fica ali, na verdade são duas, né? Que ficam ali para orientar. O senhor quer fazer o quê? Você quer garantia, comprar? Enfim, elas vão te orientar o caminho que você tem que seguir, até porque é uma concessionária muito grande. E sim, são mulheres bem bonitas, tá? Nessa concessionária, afinal, só trabalha, a maioria das mulheres são bem bonitas, isso eu não posso negar para vocês. Elas são bem bonitas mesmo. Só que, como já é de praxe, as mulheres, as digníssimas aí, elas estão naquele nível, né? Cada vez melhor, quero mais, e o cara que está no nível dela, às vezes um vendedor, recebendo o mesmo salário de uma vendedora, ela acha o cara inferior. E nessa concessionária acontece muito isso. Além de ser uma concessionária onde os veículos são caríssimos, é frequentada por pessoas do mais alto nível aqui do Rio de Janeiro. Então elas ficam nesse esqueminha ali, né? Tentando pescar um gado rico para poder escalar socialmente. Galera, e foi super divertido, tá? O rolê nessa sexta-feira à noite. Os caras zoaram, ficaram bêbados, não teve vacilo, briga e nem mesmo discussão. Apenas um monte de amigos se divertindo, que foi a proposta mesmo do rolê. Eu vou falar bem a verdade para vocês, de início eu não queria ir, galera, não queria ir mesmo. Além de não gostar desse tipo de ambiente, como já falei. Eu não bebo e não queria deixar de ir pro jiu-jitsu, tá? Eu já falei em outro vídeo aqui, se vocês não assistiram outro vídeo, ou se ele ainda não saiu, eu sou praticante de jiu-jitsu e ciclismo há alguns anos já. Mas no final, acabei gostando do rolê, galera, gostei. Saímos de lá, já eram umas 4 horas da manhã, talvez 5, já não me lembro muito bem, mas o dia já estava amanhecendo, já eu me lembro, porque já o pessoal já estava indo, se arrumando para sair, os funcionários do caso, né? Estavam se arrumando para sair, muita gente já tinha ido embora. Na porta da parada lá já tinha muita gente pedindo Uber, e aquela coisa, né? Fim de festa. E acabou essa resenha aí, acabou com promessa da gente poder repetir, né? Beleza. Isso foi o que já na manhã do sábado, na madrugada do sábado já, um sábado já amanhecendo, né? Cada um foi pro seu canto e eu vim pra minha casa, fui dormir e seguir, né? Continuar com a minha vida. Agora, galera, mais um ponto interessantíssimo aqui, tá? Na segunda-feira, começou a rolar um papo entre as mulheres de que foi um passeio de um monte de viadinhos. Porque nós não nos demos o capricho de chamar nenhuma delas para ir. Ainda mais quando viram que a gente foi para um bar super, mega, ultra hypado aqui na Lapa, no Rio de Janeiro, ao qual também não vou falar o nome, né? Mas vocês podem dar uma pesquisa aí no Google aí, e é um bar muito, muito, muito hypado, muito top aqui no Rio de Janeiro. Falaram que a gente era um monte de homem frustrado. Elas falaram que a gente era um monte de homens frustrados e com tendências homofóbicas, homoafetivas, né? Essa foi a palavra que rolou lá entre elas. E que era uma atitude, no mínimo, estranha da nossa parte. Um monte de homens sair em uma festa para festejar, para curtir, numa tremenda sexta-feira à noite, sem convidar nenhuma mulher para curtir junto com eles.
Eu, sinceramente, galera, eu vou falar pra vocês, eu fiquei de bobeira com tamanha repercussão que essa resenha deu na loja. Até vendedor que não foi chamado, que a gente não organizou com eles, justamente não chamaram eles, porque são aqueles cara otário, baba-ovo de mulher e que lambe salto e tal. Então esses caras a gente nem chamou. E eu não tô lá mais na loja, já tô fora dessa loja há alguns bom tempo já. Mas eu conheço a galera toda lá, tem vendedor lá que tá 10 anos na loja. Então conheço, eu fiquei durante o ano que eu fiquei lá, eu conheci muitos deles, mecânicos e tal. E até hoje, essa resenha, cara, ela é lembrada lá na concessionária. Foi tipo aquele filme Se Beber Não Case, o primeiro, tá? O primeiro filme que, na minha opinião, é o melhor dentre eles. Que, cara, foi uma resenha épica. Eu não bebo, mas, porra, muito divertido, cara. Os cara muito zoeiro, muito... Assim, aquela parada que tu vai, que no outro dia tu tá com vontade de repetir. Fora o grupo, a sacanagem, as fotos, vídeo, nego zoando no grupo. Acho que foi até por esse grupo, né? Começaram a vazar. Os colegas botaram nos stories dele também, no Instagram da vida. Aí as mulheres, né? Como um segue o outro lá na concessionária, as mulheres começaram a ver para onde eles foram e tal. E foi assim que acabou vazando. Não era segredo, né? De início, claro, não era segredo para ninguém. Não, apenas nós nos organizamos. Né? De início eu nem estava no bolo, eu fui convidado, mas ia acontecer de qualquer forma. E toda hora que surge esse assunto, galera, elas falam para colocar elas também na bagunça. Mas até hoje eu me pergunto, o bar existe ainda, galera? Tá lá ativo até hoje. Elas podem se organizar e irem para lá também, assim como nós fizemos, né? Mas cadê que elas fazem? Não querem, né? E eu já sei o motivo, muito provavelmente, se vocês chegaram até aqui me ouvindo, vocês sabem também qual é o motivo. Elas querem ir, mas querem alguém que banque elas, né? Que fique lá para bancá-las, que sirva para elas de gado provedor, de caixa eletrônico. E vocês sabem, né, galera? Tem muita gente que faz isso, muitos homens fazem isso aí, escarentão, em busca de aprovação, validação e tal. E migalha de atenção, eles pagam mesmo, gastam pequenas fortunas com elas, na esperança de que vão ter algum reconhecimento ou que elas vão ficar com eles. Mas no final, nem um beijinho não rola. Então o bobalhão fica lá bancando tudo, elas lá, e não rola nada. Ainda leva em casa e fica por isso mesmo. Ah, não, fulaninha, é só amizade e tal. E os caras não querem mais isso. A galera tá curtindo, sem ter que levar nenhum dos alecrins dourados, nenhum das digníssimas junto. O pessoal tá descobrindo que você pode sair, né? E se divertir, simplesmente assim, galera. Dá sim, dá para sair, para curtir, sem ter que botar digníssima no meio. Aqui entra uma coisa que eu escuto nos vídeos aí da comunidade, né? Eu, obviamente, eu sigo, assisto a galera aqui da comunidade, Coruja do Carvalho, o Lion, Formiga Operária. Sou um dos órfãos aí do falecido Trunks do Futuro, inclusive aqui o meu canal nitidamente, né, uma digamos assim, uma homenagem póstuma
ao Trunks do futuro, que vocês podem ver aí, o nome do canal é Gohan do futuro, né? E é isso, eu sou um dos fãs dele, um dos órfãos dele, né? Assim como os outros que vieram na minha frente, Coruja, Lion, Formiga Operária, consumo bastante o canal deles, gosto bastante, não concordo com com tudo que é falado, mas algumas coisas eu acho que poderia ser diferente, mas isso não implica em nada, é uma questão de divergência de opiniões entre eu e eles. Mas mesmo assim eu gosto bastante do canal deles. E no próprio Coruja mesmo ele fala em alguns vídeos, né, o protocolo Deixe-os em Paz. E é isso, cara, que a gente tem que fazer, que nós estamos fazendo. Isso aqui é um relato que aconteceu comigo. E foi exatamente isso que a gente fez. Nós as deixamos em paz. Nos organizamos no grupo e tal. E fomos, curtimos, voltamos para casa numa boa. Me admira que durante o processo ali de organização, nenhum boca aberta vazou a informação ou quis colocar uma delas no rolê. Não, foi de ponta a ponta. A gente se organizou, curtiu e fomos e voltamos na tranquilidade. Pô, e parece, galera, me parece que a parada flui até melhor. Posso estar enganado? Posso, claro. Mas eu tenho a impressão que fluiu até melhor, sabe? Chegamos lá, curtimos numa boa, tranquilo. Assim, foi muito bom, galera, muito bom mesmo. Eu acho que se eu não tivesse ido, eu meio que iria me arrepender, né, de não estar com os colegas ali curtindo e tal. Mas ainda bem que eu fui, lembraram de mim, me convidaram, e como eu falei no início do relato aqui, eu tenho contato com eles, estou sempre falando com eles e tal. E foi muito bom, galera. Recomendo aí um tipo de resenha dessa aí, de vez em quando, que vocês não vão se arrepender, não. Beleza, galera? Então, o relato foi esse aí. E valeu, galera. Se gostou do vídeo, dá um like, comenta, compartilha, curte. O canal é pequeno, tá crescendo aos poucos e parece que não, mas toda a interação que você faz aqui no canal ajuda demais o crescimento dele. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu. Fui.